Beleza. Eu acho que agora sim, né? Depois de algumas aulas, eu peço desculpa se foi muito rápido, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar, o que eu puder ajudá-los a sanar a dúvida aí, tô aí. Esse cara daqui, eu peguei alguns datasets, né? Alguns conjuntos de dados. O Brasil, ele já foi melhor, mas aconteceu aí uma alteração de lei, né, proposta pelo excelentíssimo senhor presidente, que acabou dificultando um pouco mais a publicação de dados, né, que eu acho que é tão importante. Muita gente ainda acha que gerar dados, publicar dados é em formato PDF. PDF não é um formato bom para se trabalhar. É, né, tem vários formatos que publicam que é osso, cara, para poder tentar coletar essas informações. Então, só para registro, né? Dados bons são aqueles que são em formato manipulável, né? Que são TXT, CSV, TXT ainda com alguma formatação, né? Pelo amor de Deus, que eu já vi alguns TXTs que são a saída de impressões, né? Que seria numa folha, numa impressora matricial, eles mandavam para arquivo. E era ruim porque você tem que fazer muita limpeza de dados, e a limpeza de dados demanda muito tempo e dá muito trabalho. Então, a coleta, que é o passo que a gente vai ver hoje, a limpeza é um processo quando os dados não estão limpos, não estão organizados, é penoso, dói, é difícil, cansa, e depois a gente começa a brincar. Aqui eu peguei alguns datasets, né? Fui fuçando aí algumas coisas. O Brasil disponibiliza algumas coisas bem legais. Eu acessei o portal de dados abertos do governo do Distrito Federal. Então eu entrei aqui, né? Nesse cara é o portal de dados abertos do Distrito Federal, né? Brasília lá, bonitinho. Então, olha só que legal. No Distrito Federal, eles têm algumas coisas bem bacanas. Eles separam os dados abertos em alguns temas, né? Então, tem assistência social, educação, governo, meio ambiente, mobilidade urbana, orçamento, participação social, plano de dados abertos, saúde e segurança. E aí ele mostra como que funciona, né? É bem bacana, eu recomendo muito começarem a brincar com isso daqui. Podem, eu acho que por coincidência, né? Acho que foi uma coincidência bem legal. O meu querido Leandro Guarino, esse sábado, dia 3, então acho que foi o sábado anterior, acho que foi o sábado anterior. Não sei se foi esse agora ou foi o anterior. Ele falou com o Tiago. O Tiago, eu fiquei olhando para ele e falei, eu conheço esse cara. Lembrei, eu trabalhei com ele na FEG, né? O Tiago, ele estava fazendo FEG e ele fazia física. E ele também estava trabalhando no administrativo, no setor de compras, e foi para a parte de almoxarifado, né? Moleque bom, viu? Cara esforçado pra caramba. Vale a pena para quem não assistiu, assistir aí a minha recomendação. Ele fala como que ele ingressou na carreira de analista de dados, na carreira de análise de dados. Então, o que eu estou pretendendo falar com vocês, né, só para mostrar, é isso daqui, né? A nossa agenda agora, a gente falou sobre uma introduçãozinha no Python, a gente brincou um pouquinho sobre listas, e agora a gente está falando de um pouquinho de análise de dados. Existe uma biblioteca dentro do Python que se chama Pandas, que nem o bicho, né? Que nem o marsupial. Então, o Panda, o ursinho Panda lá, é uma biblioteca bonitinha que nos ajuda a trabalhar com conjuntos de dados. E aqui eu peguei dois exemplos, dois datasets para a gente poder brincar no formato CSV. Então, o primeiro foi lá dos dados abertos do Distrito Federal. Eu peguei aqui os nascimentos de 2017. E depois os dados abertos do Brasil, eu peguei os dados das escolas que participam do Pronatec, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu vim aqui, né, bonitinho, fui lá em saúde, cliquei em saúde. Aí em saúde você vai ter aqui vários conjuntos, né? Ó, tem os exames ambulatoriais e de internações, os atendimentos e consultas, os nascimentos, a posição de estoque geral de medicamentos de alto custo. Isso aqui é legal, hein? Unidade de saúde por região, escala de profissionais e especialidades. Olha só que bacana também. É, pô, olha lá, o que eu falei, os caras me mandam num PNG, cara, aí é zoeira.
manda em PDF algumas coisas, né? Tem JSON e CSV. Eu gosto muito de CSV, de XML e de JSON. Eu sou das antigas, então para mim CSV é vida. Eu uso numa boa, muito tranquilo. Então tem vários aqui, ó. Tem alguns em TXT, ó, estoque de medicamentos de alto custo, estoque de medicamentos de alto custo lá do Gama, da Asa Sul, né? Aqui é o manual de acolhimento, né? Que tem lá o procedimento que eu estava lendo. As filas de espera para cardiologia e endocrinologia, ó que legal, dá para ver também isso aí. Aí eu peguei aqui Nascimentos, que eu vi que ele era pequenininho para a gente começar a brincar, não sendo muito grande, é melhor. Entrei aqui em Nascimentos, aí ele mostra para mim os tipos de dados que eu tenho, né? Eu tenho CSV, PDF e JSON. Então, aqui em PDF, não fiquem tristes, isso aqui são os metadados, né? Então, é a explicação do que é cada uma das colunas que a gente vai ver desse conjunto de dados. E aí eu peguei esse primeiro daqui, ó, nascimentos no Distrito Federal, de janeiro a dezembro de 2017. Então, cliquei nesse cara. Então, esse cara daqui, ele gera para a gente essa página, né, esse recurso. E nesse recurso daqui, ele tem um endereço onde tem o CSV para download. Então, esse CSV aqui, você vai clicar, ele vai fazer download. Se você olhar lá na nossa pastinha no Dropbox, eu já baixei e já deixei disponibilizado lá para gente. Então, na nossa pastinha aqui do Dropbox, eu já deixei lá ó, o CSV aqui bonitinho, ó, Sinasc 12 2017, mês 12 de 2017. Então, CSV. Mostrando esses dados aqui, você pode abrir numa planilha, eu vou abrir no editor de texto, só para vocês verem. Olha lá como que esse cara é. Aqui é um editorzão de texto, é exatamente. Só que, quando ele fala em nascimento, eu não quis colocar logo de primeira, porque poderiam interpretar errado, então precisava do contexto, né? Então, ano, mês, nascimento vaginal, que é o parto natural, né? E o cesariano, né? Que é feito cesárea, onde ocorre o corte na barriga da mamãe. E aí a gente tem o parto, a metodologia não informada, se foi cesárea ou se foi natural, não foi informado, e o total. Então, em janeiro de 2017, 2.235 mulheres tiveram parto vaginal. Em janeiro de 2017, 2.409 mulheres tiveram uma cesárea. 9 não foram partos que não foi informado o método, né? Um total de 4.653 partos. Gente é pra caramba, né? Nasceu gente pra caramba. E aí a gente tem aqui em janeiro, fevereiro, março até dezembro de 2017. É um conjunto de dados bem pequenininho. Não fiquem frustrados. É para ser um passo inicial para a gente começar, né? Então, para a gente começar a brincar. Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer no nosso Colab para fazer isso daqui funcionar. Você vai fazer o download desse recurso, então você clica aqui em ir para o recurso, ele vai baixar, fez o download, beleza, ele salvou na tua máquina. A partir desse momento, você vai lá no teu Colab e você vai ter aqui na lateral esquerda, né? Você vai ter aqui uma pastinha. Essa pastinha são os arquivos. Então, você clica nela, ele clicou, ele tem aqui, não deve estar arriscado de vocês, mas ele vai mostrar aqui, ó, o Drive. Perdão. Aqui é para você se conectar a uma pasta do Google Drive. Eu conectei na minha pasta do Google Drive justamente porque eu posso usar ela e eu usei para salvar e compartilhar lá com vocês. Então, eu coloquei aqui a minha pastinha do Google Drive. Então, no meu Drive, você vai seguir aqui, ó lá, Drive, que é o Google Drive, eu tenho o My Drive. Dentro do meu Drive, eu tenho Colab Notebooks. Dentro de Colab Notebooks, eu tenho aqui os que eu tinha feito, né? Os notebooks, esses notebooks que estão abertos aqui, eles estão salvos nessa pastinha, e eu criei uma pastinha chamada CSV. Dentro da pastinha CSV, você tem lá unidades da rede federal, que é o do Pronatec, que é o outro, e a gente tem aqui o SINASC, que é o sistema de nascidos, né, de nascimentos, de até dezembro de 2017. Se você clicar nesse carinha daqui, você tem a possibilidade de copiar o caminho. Beleza? Aí você já tem o caminho completo para você. E aí ele vai pegar todo esse caminho que está lá, que é o Drive, o My Drive, o Colab, Colab Notebook, CSV, e o nome do arquivo. Ele vai pegar tudo isso daí para você e já vai copiar. Eu vou fazer porque eu já fiz, né? Mas está aqui, é esse o caminho que se faz.
Feito isso daí, belezinha. Se esse cara não tiver aqui, você pode colocar, entrar lá no teu Google Drive e colocar o arquivo, né? Arrasta ele lá para dentro e solta. Pode fazer lá bonitinho que vai funcionar. Então aqui só para mostrar, eu tinha, né, entrei lá no meu Drive, eu arrastei, peguei o arquivo que eu fiz o download, arrastei, soltei aqui, ele fez o upload, eu já posso acessar. Literalmente são os meus notebooks, esses que a gente está manipulando. Olha lá, tudo bonitinho. Todos os notebooks e alguns outros que eu tinha deixado aqui. Eu tenho muitos outros em máquina local, né, que eu estava fazendo com o Jupyter, mas eu comecei a gostar do Colab, eu faço, subo, depois eu tiro, eu fico brincando. Já deixei compartilhado com vocês, tem lá o link bonitinho para vocês pegarem, tá lá na nossa pastinha do Dropbox, então dá para vocês pegarem e brincar aí à vontade. Então aqui mostrei o caminho, aqui coloquei lá no Drive, aqui mostrei para vocês, opa, não dá para uma tech, esse aqui, mostrei para vocês o caminho, clicando aqui, copiar o caminho. Era isso que precisava. Bora começar, então, a ver como que a gente vai brincar um pouco com a análise de dados, né? Isso tudo que eu falei está descrito aqui, ó. Tá aqui um roteirinho explicando bonitinho como que vê. Então aqui, ó, na lateral esquerda, arquivos. É esse cara, não é o menu, viu? Fica esperto. Então aqui, ó, carregar o arquivo pelo ícone na lateral chamado arquivos, por esse carinha daqui. Você pode arrastar ali também, funciona. Primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a biblioteca do Pandas, né? A biblioteca do Pandas, ela não vem por padrão, não faz parte do core do Python. O Python é uma linguagem de propósito múltiplo, né? Ela não é definida, ela serve para um monte de coisa. Eu já vi muitas faculdades de engenharia adotando o Python como linguagem de programação por conta de ser menos trabalhoso, né, você ensinar programação e focar mais no resultado, né, do que você tentar ensinar programação para um engenheiro mecânico. Não faz muito sentido na minha cabeça, né? Mas essa é uma outra discussão. Aí aqui a gente vai fazer a importação do Pandas. Cada uma das bibliotecas, quando a gente importa, é o mesmo esquema da gente importar as bibliotecas ou os pacotes do Java ou fazer lá os includes do C, né? É o mesmo esqueminha. A gente faz o import do Pandas. Só que, assim como lá no SQL, quando a gente faz uma consulta, a gente pode dar um apelido, um S, alguma coisa, a gente faz também aqui para facilitar, para diminuir a quantidade de coisas que se escreve. A comunidade, né, do desenvolvedor aí do Python assumiu como padrão, né, de apelido para o Pandas PD. P de pato, D de dado. Então, PD foi o apelido dado aí para o Pandas, né? Então, você não precisa utilizar o nome Pandas ponto alguma coisa. Você vai utilizar PD, que é o apelido. Então, é um apelido dado. Vou rodar esse cara aqui, import pandas as PD. Então, rodando esse cara, belezinha, ele não vai dar nenhum retorno, que ele só carregou, ele só está dizendo que a partir de agora a gente pode usar essa biblioteca, né? Com isso daí, a gente vai ver o seguinte, agora o Pandas me permite brincar, manipular arquivos CSV, né? Tá aqui, ó lá, Content, Drive, My Drive, Collab, Notebook, aquilo que ele copiou que eu falei para vocês. Como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai trabalhar com ele? O Pandas, ele trabalha com não só com, mas uma das coisas que ele trabalha, um dos conjuntos de dados, ele chama esse conjunto de dados de data frame. Os data frames do Pandas é uma coisa fabulosa, é uma ferramenta que a gente vai poder brincar bastante, né? Data frame DF, beleza? Então, DF, não confunda com DF de Distrito Federal aqui, que não é a mesma coisa. Foi uma coincidência eu pegar lá do Distrito Federal. Foi só por curiosidade, eu queria saber o que tinha lá, né? Aí lá no Distrito Federal, né, a gente tem essa possibilidade de pegar esse arquivo e eu quero usar ele. Então eu vou falar df recebe. O Panda, ele tem um método chamado read_csv. Ele tem vários reads, né? Você pode ler um JSON, ler um Excel, então ele tem várias coisas. Eu estou lendo um arquivo CSV, olha lá, CSV, então eu preciso do read CSV. Eu passo o caminho completo com o nome do arquivo e a sua extensão. Tudo bonitinho. Passei lá. Agora eu tenho que indicar qual que é o separador desse arquivo. Então, vírgula, separador é ponto e vírgula. E, dependendo do que você estiver utilizando, né, é bom passar o encoding, que é o código de página, né, que a gente sabe que às vezes pode zoar o barraco. Às vezes pode ser um CP12 alguma coisa, né? Às vezes é o TF8, eu já vi o TF7.
Como que você descobre isso? Abrindo o teu arquivo. Então, quando eu abri o arquivo aqui, né? Cadê? Quando eu abri o arquivo aqui foi de propósito. Então, eu vou vir aqui fazer a abertura do arquivo. Abri o arquivo. Quando eu abri o arquivo aqui, eu vi que o meu separador, né? Só para vocês enxergarem melhor, era o ponto e vírgula. Então, era uma informação. Eu já tinha confirmado esse cara que está em UTF-8, beleza, eu já tinha feito um teste, realmente está em UTF-8. Então, eu posso brincar com esse cara daqui. Legal, feito isso daí, eu sei que eu posso, né, pegar lá por separadores, ponto e vírgula, e a codificação de página UTF-8. Carreguei isso daí para o meu data frame. E agora, isso daí está em memória. Então, eu posso começar a brincar com isso daí. Vamos ver os registros, né? Aqui o Python ele é interativo, eu posso simplesmente mandar exibir o meu data frame. Mandei exibir o meu data frame. Legal, olha lá, ano, mês, vaginal, cesáreo, não informado total. E aqui está a nossa tabelinha, exatamente, com os 12 registros, né, que nós temos lá. Ele, como toda coisa, né, na programação, o primeiro item, né, o primeiro item aqui é o 0. E o último item é o tamanho, quantidade de linhas, menos 1, né? Então, 11. Então, de 0 até 11 tem 12 linhas, uma por ano. E aqui tem todos os dados para a gente brincar. Então, só fazendo aqui, a gente já consegue ver. Mas você poderia, por exemplo, dar um print, né? Print, entre parênteses, DF, também funcionaria igual. Se eu quiser contar as quantidades de colunas de um data frame, o count aqui funciona um pouquinho diferente do count que a gente está acostumado no select, né? Select, count asterisco from tabela, né? Aqui a gente fala dataframe.count. E ele vai contar todas as tabelas. E olha que legal a contagem que ele faz. É algo que começa a instigar a gente a procurar, pesquisar e analisar, né? Olha só, ele está mostrando aqui que a coluna ano-mês tem 12 registros. A coluna vaginal tem 12, cesáreo tem 12, não informado tem 12, o total também tem 12. Esse aqui é um data type, né? É o tipo referente a um data frame de inteiro 64 bits. Perfeito. E aí você fala assim, nossa, mas 12 é óbvio, né? É óbvio, mas quando a gente pega, por exemplo, um dataset muito grande, você pode ter campos que não foram informados. Então, por exemplo, se eu tivesse algum desses valores vazios, sem informação, ele não seria 12, seria 11. Então, ele iria mostrar isso para mim. E aí começa a ser interessante. A gente pode utilizar um comando para descrever as colunas do data frame. Assim como a gente tem o describe lá do SQL, a gente tem aqui um comando também describe, só que é uma função do data frame. Rodando aqui o describe, né, do data frame. Olha que louco, que legal. Ele pega e mostra para você algumas informações estatísticas. E aí, vocês me perdoem, mas estatística vai ter que rolar para caramba. Então, quando eu falei lá que a gente tinha visto o mínimo, o máximo e a soma, aquilo de lá não foi nada por enquanto. Olha só que legal. Aqui ele tem a contagem, então a quantidade de registros. O ano tem 12 registros, vaginal 12, cesáreo 12, não informado 12, total 12. Bateu com a contagem. Só que ele dá a média, então ele vai dar a média desses valores, ele vai dar a média desse. Então ele vai calcular a média para cada um. Além da média, o STD vem de standard. Standard é padrão. E padrão quer dizer desvio padrão. Então ele consegue ainda calcular o desvio padrão do ano-mês, que ele entendeu como um número, né? Do vaginal, do cesáreo, não informado e do total. Olha lá, bonitinho, desvio padrão. Ele pega o mínimo e pega o máximo. Então, ele pegou o mínimo, o valor mínimo, o menor valor e o maior valor, né? Daquele conjunto. Além disso, ele pega os quartis, né? O primeiro, segundo, terceiro e o quarto quartil, que é o 25%, 50%, 75%. Ele pega aí os quartis. Então, ele mostra pra gente contagem, média, desvio padrão, valor mínimo, os 3 quartis, 25%, 50% e 75%, e o valor máximo. Para quem estudou um pouquinho de estatística, sabe que isso daqui já começa a fazer sentido na hora, por exemplo, da gente analisar esses dados, pensar em que ponto a gente vai dividir, se você vai usar uma média ou usar uma mediana, para ver qual que é o desvio padrão, quanto maior, né, mais distante os dados estão um do outro, né? Tem aí todo um trabalho em cima. Então, isso daqui é estatística. Eu só estou mostrando nesse momento, a gente não vai ter muito tempo para falar, né?
Mas aqui a gente só está vendo com um describe, ele descreveu estatisticamente o meu data frame. Então, é legal que ele já consegue pegar esses dados e mostrar dados estatísticos relevantes. Verificando a quantidade de partos por cesariana no ano. Olha só, eu tenho aqui um data frame, né? Se eu quiser acessar uma coluna específica, eu vou usar lá a referência de colchetes, né? E aí eu passo o nome da coluna que eu quero. E lembra como que eu vejo o total? SAM. Então, por isso que eu tinha mostrado antes lá a somatória. Eu quero ver o total de cesáreas que eu tive no ano de 2017 no Distrito Federal. Rodando, você vai ver lá 29 mil partos, 29.550 foram cesáreas. Então é cesárea pra caramba, gente pra caramba que nasceu. Você pode, por exemplo, né, trabalhar aqui mostrando os dados, né, de forma gráfica. Existe uma biblioteca, não só essa, mas existe essa aqui é muito famosa, que é o Matplotlib. O Matplotlib é uma biblioteca que faz plotagem de gráficos. Existe o Plotly, que também é fabuloso. O Plotly faz uns gráficos, ó, dá para tirar fôlego de tão bonito que é. Você não faria isso facilmente, né, com uma outra ferramenta. Então, tudo que você pode imaginar é estalar de dedos, ele faz com uma facilidade absurda. No caso nosso, que a gente está utilizando o Google Colab, não tem a necessidade da gente fazer a importação do Matplotlib, a gente pode usar direto. Mas se fosse para fazer a importação dele, o comando para importação é import matplotlib splt, plot, né? Então, é aí a abreviação padrão para matplotlib é plot. E também tem uma outra diferença. Existem vários notebooks, né? A gente está utilizando o Colab do Google, mas você pode estar utilizando, por exemplo, o Jupyter do teu notebook, o Jupyter do teu Anaconda. Você pode usar o notebook do Jupyter Lab, de alguém que forneça isso daqui. Então, tem vários, né? Dependendo, você vai precisar fazer alguns ajustezinhos para poder usar o gráfico, para ele ser exibido como parte, como uma célula, né? Se você tiver, então, uma outra ferramenta de notebook, você precisa utilizar essa linhazinha aqui, que é o porcento, matplotlib inline. Você está falando que você vai gerar os seus gráficos na própria linha do notebook, não em um arquivo separado, etc. Né? Então, é isso daqui. Fica a dica, né? Agora a gente vai criar um gráfico por linha, beleza? Para criar um gráfico por linha, eu peguei aqui, por exemplo, as cesáreas, né? Data frame, selecionei lá cesáreo, né? Ponto, plot, ponto, line, que eu quero que seja plotado um gráfico de linhas. Então, plotado, gráfico de linha. Rodando esse cara, tananã, ó que legal, ele gerou um gráfico de linha para mim. Ó que bonitinho. Ele já fez esse cara daqui, já incorporado na célula, né? Ele parece que ele destoa muito, mas não é uma diferença tão grande. Daqui do mês, né, de fevereiro para o mês de março, ele teve uma diferença aí de uns 350 partos, né? Dentro de um universo de 2.000 e lá vai cacetada, 300 e pouco não é tão significativo, mas que teve uma diferença grande, sim. E aí, por exemplo, se você pegar os vaginais, normalmente os vaginais são com 9 meses, você poderia verificar quando, né, que ocorreu o ato de engravidar a mãe, quando que a mãe ficou grávida, né? Por exemplo, você poderia analisar se teve ali naquele momento férias, feriado, alguma coisa desse tipo, né? Para ver, regredir e tentar achar o ponto da onde mais nasce, para ver se tem alguma informação. Sendo de Distrito Federal, né? Ali a região de Brasília é muito árida, né? Será que tem alguma coisa a ver com a umidade do ar? Então, se a umidade do ar está muito baixa, tem mais propensão aos casais engravidarem, ou será o contrário? Então, são insights que você pode começar a fazer cruzando os dados, fica a dica aí das possibilidades. Só para continuar, esse cara daqui acabou, eu disse que ele era bem pequenininho, então só para mostrar. Eu gostaria de mostrar para vocês agora o do Pronatec. O do Pronatec é do dados.gov.br, né? dados.gov.br. Então, entrando lá no dados.gov.br,
Eu acho bonitinho o logotipo do Dados Gov.br, porque lá é um cubo mágico, né? Da hora. E aí você consegue ver aqui todos os dados públicos, né? Que o governo federal disponibiliza. Você vai fazer a sua pesquisa, então aqui, ó, você vai pesquisar por Pronatec, se você quiser repetir isso daqui, né? Obviamente. Então você vai vir aqui e pesquisar por Pronatec. Você pesquisa por Pronatec, ele vai mostrar para você. Pronatec, Rede Federal, cursos demandados por empresas ao Pronatec 2017, indicadores sobre o Brasil sem miséria. São algumas coisas que tem. Então eu peguei esse primeiro daqui, Pronatec, Rede Federal, EPCT, cliquei lá no recurso, né? Ele vai mostrar para a gente aqui, ele dá uma explicação, fala, ó, Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado com o objetivo de tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Ele vem explicando tudo sobre o Pronatec. Mais para baixo, você vai ver os dados e recursos disponíveis sobre esse assunto. E aí aqui você tem coisa para caramba. Aqui fica o dicionário de dados, né, de metadados, informando o que significa cada uma das colunas. E aí eu fui e peguei um desses aqui, eu acho que foi unidades, tem coisa para caramba, ó. Foi aqui, ó, unidades da rede federal do EPCT. Eu queria saber quais eram as unidades. Lista de todas as instituições da rede federal de EPCT com detalhamento. Beleza? Fiz o download, fiz o upload lá no Drive, aí eu fui aqui no... Vou fechar esse cara, né? Aí eu fui aqui no meu Colab, conectei. Ele vai demorar um pouquinho conectando, né? Conectei lá o meu Colab no meu Drive, e aí fui lá na pasta, peguei o endereço, tudo bonitinho, fiz todo aquele processo que a gente já falou. Ele está montando, preciso que ele monte isso daqui, só aguardar mais um instantinho. Enquanto isso, vamos falando, né? Ele pegou lá, conecta aqui, clica na pastinha, vai lá, mesmo caminho, My Drive, no meu caso aqui é Colab Notebooks, aí eu tenho aqui o CSV e aí é o nome dele aqui, unidades da rede, não sei das quantas, vim aqui, cliquei, copiar caminho, copiei o caminho, beleza? É isso daí, o procedimento para chegar até esse cara. Mesmo esquema aqui, agora eu vou importar o Pandas para esse notebook, para a gente poder trabalhar, ele foi importado, vou carregar ele, o mesmo esquema. Só que esse cara daqui, ele tem uma separação diferente. Então, para a gente poder visualizar esse cara, né, vai lá e vai explorar. Vou abrir ele no meu editor. Esse carinha daqui é assim. Foi aqui que eu vim e peguei o Cristóvão, né? Olha lá. Tem aqui um Cristóvão, Campus Cristóvão em algum lugar. Aqui, ó, São Cristóvão. Foi lá que eu peguei a linha. Então, foi justamente desses notebooks daqui. Só para a gente ver, né? Esse cara daqui, opa, é separado por vírgula. Olha aqui, é separado por vírgula. Beleza? Separado por vírgula. Ele não é por ponto e vírgula, é diferente lá do outro, separado por vírgula. A primeira linha é cabeçalho e as demais. E ele, esse cara aqui, está delimitado entre aspas, né? Ele tem esse delimitador aí para tudo. E aí vamos ver o que acontece com isso aqui. Eu vou fechar também para não consumir muito, né? Beleza, voltando. Ó lá, fiz lá o import e olha só aqui, o que eu fiz? O separador é vírgula agora, ele não é mais ponto e vírgula. É o TF8 também, mas belezinha, já posso rodar. Vou criar esse data frame. Pá, rodei. E aí vem um cuidado muito importante. Esse cara, você viu que ele é grandão, ele tem muitas linhas. Então, toma cuidado para você mandar exibir todas as linhas. Então, para você mandar exibir todas as linhas, toma cuidado, que dependendo do notebook que você fizer, ele pode realmente mostrar e esse negócio fica muito grande. No Colab, ele vai fazer um recorte do head e um recorte do tail, né? Uma parte do cabeçalho e uma parte do rodapé, dos dados, né? Da cauda dos dados. Então, você pode utilizar aqui o df.head. Então, nosso dataframe.head, e ele vai mostrar. Vou tirar só um pouquinho o zoom para ele caber tudo aqui para a gente ver. Isso. Olha lá. Aqui são todas as colunas. Ó. Sigla da unidade, nome da unidade de ensino, data da autorização de funcionamento dela, sigla da unidade da federação da unidade de ensino, nome do município da unidade de ensino. Então, tem aqui esses campos
com esses nomes esdrúxulos esquisitos, né? E o head, por padrão, traz 5 registros. Então você vê os 5 primeiros registros. Mas, e se você quisesse ver os 5 últimos, né? Você pode ir lá e utilizar o df.tail. Você vai ver lá a cauda dos seus dados, os 5 últimos, né? Então tá aqui para você ver os 5 últimos. E aí nota o seguinte, olha lá, de 0 até ele tem 977 registros, né? Não é muita coisa, mas já começa a ser algo significativo, que olhando não dá para ver tão facilmente, né? Alguns não têm valor, então tem um NaN aqui, né? Not a number, not value, né? Tá vazio. Então ele está mostrando o NaN, é que não tem valor aqui, e o restante tem lá os códigos. Você pode ver que os primeiros aqui não tem a sigla, né? Aí vem uma coisa importante, vou rodar aqui, ó, o df.count. Olha agora a diferença que a gente tem desse dataset para o dataset anterior, né? A sigla da unidade, de todos os registros, a gente tem 977 registros, apenas 794 registros têm valores. Os outros não têm, são valores nulos. Então, aqui começa a fazer sentido você fazer o count para fazer uma análise exploratória aí dos seus dados. A gente está começando a explorar, né? É o primeiro passo. Para você descrever, também aqui um describe, olha a diferença aqui nesse describe, né? Que legal. Esse describe é um pouco maior, né? Mas, ó, ele mostra count, unique, top e frec, né? De frequência. Porque ele não é apenas numérico, então ele não vai mostrar média, mediana, porque não são dados apenas numéricos. Mas aqui ele mostra a contagem das linhas, ele mostra os valores únicos que não se repetiram, né? Então eu tenho 58 registros que não se repetiram, eu tenho 964 registros que não se repetiram, aqui eu tenho 27 estados, né, que não se repetiram, e eu tenho 726 cidades. Então eu sei a quantidade das cidades, quantidade de estado, quantidade de unidades de ensino, né? Aqui eu tenho a quantidade de unidades de ensino distintas, únicas, né? Eu já consigo ver isso. Aqui ele mostra quem mais apareceu, quem teve, né? Quem foi apresentado mais vezes. Quem foi apresentado mais vezes, com 85 ocorrências em sigla, foi Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG. O nome da instituição de ensino, né? O nome da unidade de ensino que mais ocorreu foi Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais. Ele apareceu 3 vezes. A data da autorização foi essa data daqui, que ocorreu 2 vezes. O estado que teve mais ocorrências de unidades que participam do Pronatec é Minas Gerais, com 215 ocorrências. E o estado que tem mais escolas, né, a cidade que tem mais escolas participantes do Pronatec é a cidade do Rio de Janeiro, com 25 ocorrências. Começou a ter algo diferente, a gente consegue fazer uma análise exploratória diferenciada, né? A gente está começando o passo de investigar aí os nossos datasets, nossos conjuntos. Fica aí legal. Por exemplo, eu posso listar, né, aqui o nosso data frame por uma coluna. Essa coluna daqui é a coluna da sigla. Então, se eu rodar ela, ela vai querer mostrar lá os 977 registros. Mas, olha só, ele faz um corte com um head, ponto, e um tail. Beleza? Então, ele faz aqui. No Colab, ele faz assim. Tem que tomar cuidado se estiver utilizando outro notebook ou se você estiver utilizando IDE. Quando os valores de uma coluna, contando os valores de uma coluna específica, né? A gente viu que dá para fazer count de alguma coisa, né? Então, por exemplo, agora eu estou selecionando lá, ó, sigla da unidade. Eu quero saber por estado quantas escolas fazem parte, né? Quem tem mais quantidade de escolas fazendo parte desse programa do Pronatec. Então, ponto value counts. Então, value counts. Então, se você pegar lá seu data frame, sua coluna, ponto value counts, rodando esse cara, ele vai gerar para a gente aqui, ó, Minas Gerais se destacou com 215, né? Rio de Janeiro tem 70, e ó, São Paulo 61, né? Olha lá, Espírito Santo 23. Então você consegue ver aqui, e isso daqui te gera informação, né? Mostrou todas, bonitinho. Você pode ver lá quantas escolas tem em cada unidade de ensino, né? Em cada uma dessas unidades de ensino. Agora eu estou selecionando pela sigla. Então, pela sigla das unidades, porque, por exemplo, você tem uma universidade, ela tem vários campos, vários, né,
várias instituições, então dá para contar diferente. Então esse cara funciona bem. Então eu estou pegando por unidade de ensino, fazendo lá o value counts, né? Olha só que legal aqui, né? Oh, caramba, rodando. Olha lá, a IFMG tem 85. E se você perceber, ele está ordenando já do maior para o menor, ele já coloca na ordem de ocorrência. Então, quem teve maior ocorrência para quem teve menor ocorrência. Então, aqui, ó, quem teve uma, duas, né? Então, fica legal, já dá para fazer aí um estudo sobre isso. Por exemplo, aqui, eu quero listar unicamente os registros, então eu posso usar a função unique, rodando lá sobre as unidades de ensino, ó, unique. E ele vai listar para mim aqui todas as unidades, né? Você vai ver aqui um conjunto com todas as unidades mostradas de forma única. Mostrando um gráfico agora usando o Matplotlib, mesmo esquema, né? Aqui está o mesmo comentário, só que agora eu vou fazer um gráfico de barras, beleza? Aqui eu estou pegando a sigla da unidade, fazendo um value count, jogando aqui escolas por estado, ponto plot, ponto bar, né? E aí, ó, um gráfico mostrando para a gente isso daqui. Então já dá para ver esses esquemas, né? Tem também a forma de fazer aí algumas manipulações específicas com o CSV. Eu posso importar as colunas que eu quero, né? Você tem aqui todas as colunas e eu quero importar, por exemplo, a 0, a 3 e a 4. Então eu posso fazer isso daqui, né? Eu posso passar essa informação aqui, que é o use calls, e eu digo qual que é o conjunto de colunas que eu quero. Então, ele vai importar somente as colunas que eu tenho interesse. Quando eu mando exibir, né, ele vai mostrar lá, unidade de ensino, a UF, o nome do município. É isso daí que eu consigo fazer. Então, não preciso importar tudo, eu posso importar partes, né? Eu posso também alterar esses nomes. Esses nomes são horríveis, difíceis de manipular. Eu troquei aqui por columns, sigla, estado e cidade. Então, meu dataframe, ponto columns, e eu passo o conjunto, né, dos dados que eu quero. E aí, exibindo agora, ele vai lá, sigla, estado e cidade. São os mesmos dados, só que eu estou mostrando a cauda, né? Aqui eu tinha mostrado o head, com os nomes originais, aqui após a alteração dos nomes das colunas. Você dando um describe, ele fica um pouco melhor, né? Você tem lá uns dados mais bonitinhos para serem lidos. Você pode listar esse cara, agora ele vai funcionar com o novo nome, então fica bacana, né? Escolas por estado. Só que agora, ó, o value count, ele pode mudar também a ordem. O ascendente eu estou colocando true, ou seja, do menor para o maior, porque senão o padrão é descendente. Então, ele vai fazer aqui, ó, do menor para o maior. E ele modificou o formato. Você pode agora gerar um gráfico de barras, a gente já viu de linha, de barras horizontais, de barras verticais, né? São de pé, e agora horizontais, deitadinhas. E ainda posso colocar um título, né? Posso passar lá title e o que eu quero, para um bar H. Rodando esse cara, olha lá, que bonitinho, ele gera lá um gráfico de barras pra gente, né? Então ele fica lá bonitinho, mostrando quem tem mais escolas participantes, né? Do Pronatec. E é isso daí, mas aqui dá para depois brincar mais algumas coisas. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. E eu queria muito mostrar para vocês, justamente para que vocês utilizassem esse tempo para explorar os dados.gov.br, dados.estado.gov.br também. Tem o Brasil I/O também, que é bem legal. É só pesquisar dados abertos aí que você acha fácil. Pega um dataset, começa a manipular, mexer, baixa lá e dá para brincar e fazer bastante coisa. Com poucos comandos a gente consegue fazer alguns milagres absurdos aqui. Fica aí para próxima semana a gente continuar. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem de fuçar nos dados e descobrir coisas e começar a tirar insights.